Oi, 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 você que acompanha o Podcris, mais um no ar, e hoje eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma das amigas que eu tenho uma consideração enorme, colega de trabalho, amiga pessoal, e sou fã, tenho um respeito gigantesco pela carreira, grande jornalista, uma das pessoas mais corretas e coerentes que eu conheço, e além de tudo eu tenho meu pai, meu saudoso pai era apaixonado por ela, assistia o jornal por causa dela. Tô falando de Mariana Godoy. Tudo bem, Mariana? Oi, querido, tudo bom? Que bom prazer ter estar aqui você com você aqui e no com Podcast. vocês todos. Muito legal ter você aqui para falar da sua carreira, porque assim, é uma história muito rica e cheia de nuances, né? Começou nos anos 80, Então, vambora. você já foi repórter esportiva? Foi quando você começou? Comecei no esporte porque eu era atleta e gostava muito. Eu jogava basquete e achei que seria atleta ou que teria uma carreira envolvida com o esporte, mas me arrebentei aos 17 anos, machuquei muito meu joelho de um jeito que não ia ter volta. Chorei, e aí fui para o jornalismo. Então, o jornalismo foi a primeira e única opção, ou você estava pensando em educação física, de repente, pelo que você fazia, ou outro tipo de profissão? Não, nunca pensei em outra profissão, desde que eu fui fazer uma reportagem junto com um repórter do jornal da cidade de Jundiaí, chamava Arnaldo. E a gente foi ao museu de Jundiaí, que ficava na casa do barão da cidade. E eu estava acompanhando só, eu já sabia que eu gostaria de fazer jornalismo e ainda estava vendo como era a profissão. E aí a gente tinha um acesso até o porão do solar do barão, e no porão tinha um túnel que ligava à Igreja da Matriz. O túnel estava cheio de carteira e cadeira velha de escola, sabe aquelas carteiras que tinha só uma placa assim na mão? E era só. Aí estava cheio desses entulhos de escola, não dava para passar por lá. Mas eu falei, que fascinante isso, né? Parecia o Dr. Spock. Fascinante. Eu achei aquilo tão incrível que a gente tivesse acesso a essa história e saber que tinha uma ligação, porque sempre teve uma ligação muito profunda da igreja com a nobreza. Sim. Até um ajudando o outro para o caso de alguma revolução, alguma revolta popular. E eu percebi que eu só tive acesso àquela informação porque eu estava com um jornalista. A matéria era sobre outra coisa, estava tendo um festival de música e tinha um flautista tocando ali no solar do Barão. Essa era a matéria, sobre o festival de música. Mas eu só tive acesso àquela outra informação e aquele bastidor que foi tão saboroso por causa do crachá de jornalista do meu amigo Arnaldo, e aí eu pensei, eu também quero ter essas informações privilegiadas. Mas é muito louco, porque às vezes eu me pego e me paro assim pra pensar, e a Sara, minha filha, pergunta, papai, você entrevistou tanta gente conhecida, né, você teve em cada lugar. Eu falei, Sara, eu fui representando uma emissora, fosse a emissora que eu trabalhei 10 anos, fosse a Record que eu já tô 19, mas assim, ter acesso ao Pelé, em Angola, que a gente foi para gravar. E um dos mais marcantes foi o castelo de Neuschwanstein, próximo a Munique, que é o castelo da Disney, foi inspirado nesse castelo, né? E a gente teve acesso a um lugar que era proibido entrar. E quando a gente entrou, eu vi um lugar, uma cozinha gigante. Pensa uma cozinha gigante, gigante. E aí eu falei assim, caramba, tá, mas e aí? A pessoa, não, quem fez essa cozinha foi Leonardo da Vinci. Não é maravilhoso? Aí você fala, é de arrepiar até hoje, assim, é um negócio que a gente tem acesso por causa disso também. Oportunidades, privilégios, coisas que a gente não teria mesmo, acesso não fosse pela função, né? É verdade. Pela profissão. E fora as pessoas interessantíssimas que a gente conhece, né? É verdade, ao longo da vida, né? Vocês não são poucas. Não, E nossa, fora você falou as que a gente Pelé. esquece também ao longo da vida. E você já reparou que as pessoas mais poderosas, mais bacanas, mais talentosas, mais geniais são as mais humildes? É verdade. São aquelas que a gente quer conversar e quer estar perto. A nossa profissão proporciona coisas muito legais, né? As melhores pessoas, assim, Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro,
Paco Rabanne, não sei, nomes já bastante consagrados nas suas áreas, todos eles extremamente humildes. É verdade. Arnold Schwarzenegger, que eu tive a possibilidade de entrevistar aqui, tive o prazer de entrevistá-lo aqui no Brasil. Você conversa com pessoas que você fala assim, por que os outros que não são nada, uns pé rapado danados, são, né, tem essa arrogância, essa vaidade, deixa você 2, 3 horas esperando. O que faz disso, né? Então, mas a gente vai aprendendo a lidar ao longo do tempo com a experiência, né? E essa menina saiu de Itanhaém, é isso? Itanhaém. Minha família toda, na verdade, é de Amparo, Amparo. que é uma cidade do interior de São Paulo. Uma bela cidade, adoro Amparo. Tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai. Todos os meus primos estão lá em Amparo ainda. Meus avós eram fazendeiros de café, com ações da Paulista, Estrada de Ferro, com várias fazendas. Não, café... falida em 29. Mas o café com leite teve uma presença muito marcante. Sim. Né? Eu tenho... meu avô, quando morreu, eu tenho guardado o discurso que foi feito em homenagem a ele no Senado, todos com políticos, bastante representantes, assim, vamos dizer, na história do Brasil. Até porque eu sou Mariana Pimentel. Mariana Pimentel é o nome de uma cidade no Rio Grande do Sul, e a dona, eu esqueci o nome da Mariana Pimentel, mas ela é filha do Martim Afonso de Souza. Não. Família veio nas caravelas. Mas eu nasci em Itanhaém porque meu pai, na época, trabalhava na CESP. A CESP é a Companhia de Energia de São Paulo, que estava ampliando os negócios para o litoral sul e Vale do Ribeira. Uhum. Então, a gente se mudou para Itanhaém, para o meu pai trabalhar lá. Eu era bem pequenininha, eu ia com os técnicos da CESP fazer inspeção de linha dentro do Jeep da CESP. Eu tinha uns 2 aninhos no máximo. Mas eu nasci em Itanhaém e minha irmã nasceu em Registro. Por causa do trabalho do meu pai. Mas depois a gente voltou para São Paulo, para Jundiaí ou para Amparo. A gente sempre ficou entre essas 2 cidades do interior. O que foi muito bom, porque uma infância no interior é algo, para mim, é algo fundamental. Eu tentei proporcionar isso para o meu filho, que é paulistano, né? Mas eu tentei proporcionar para ele o máximo de experiência no interior. Você é do interior, você sabe do que eu tô falando. Eu sou caipira, então. Pois é, a gente fala disso. Subir no pé pra pegar uma manga, uma goiaba, pelo amor de Deus. Jogar bolinha de gude fora de casa, estourar o dedo na rua de paralelepípedo. Andar descalço, aprender a andar de bicicleta ralando o joelho. Adquirir anticorpos. Eu falo, hoje você tem muita gente que coloca os filhos numa bolha. Não, saber que o leite vem da vaca, não sei. Pois é. Eu acho que vem do longa vida, né? Dentro da caixa ou do saquinho. Mas é por isso que as brincadeiras rodam até hoje. E eu vejo, minha filha fala, aquele lá joga bolinha de gude no carpete, porque era o que dava, soltava pipa na janela de casa. Não é só então, soltar a pipa, sabe? A gente aprendia a fazer a pipa. A gente pegava o bambu, cortava aí a gente cortava direitinho, desfiava, deixava só aquela varetinha fininha, comprava folha de seda, pegava cola branca. Se não tinha cola branca, fazia cola com farinha. Então, assim, a gente sabia fazer as coisas, gostava de fazer as coisas, e isso acabava dando pra gente um pouquinho mais de sei lá, uma qualidade para artesanato. De infância mesmo, e também, de infância mesmo, porque acho que a infância é isso. Hoje eu sinto muito mesmo, de verdade, porque assim, essa geração não sabe muito bem o que é a infância, no sentido de sair, de passear, a não ser que os pais coloquem nesse caminho, vamos lá, vamos pro interior, vamos numa fazenda, criar brincadeiras diferentes no quintal, levar na casa da avó, que ainda tem quintal, ou que mora num sítio, isso é muito legal. Michael, né? Eu acho que a gente já passou da última geração que foi autossuficiente, vamos dizer assim. É verdade, concordo com você. É uma geração que sabia cozinhar, costurar, fazer as coisas, ou pequenos curativos.
Agora a gente tem uma geração completamente dependente da tecnologia para dirigir, não sabe consertar um carro, não sabe trocar um pneu, não sabe o que é um radiador e que não pode tirar a tampa, por Se exemplo. tiver sem Sabe sinal assim? o telefone, aí a coisa pega. Eu acho que a Entendeu? gente tem uma geração hoje, não tô falando de Brasil não, tô falando do mundo inteiro, uma geração muito dependente da tecnologia. E eu lamento, porque quanto mais sentado, olhando para uma tela, menos força, menos flexibilidade, menos resistência, Menos tudo, né? menos tudo. Menos tudo. Eu concordo plenamente com você. Por sinal, quando a gente Isso é fala. cringe demais, É hein? cringe, mas a gente. Falar mal do celular é o- muito cringe. Mas assim, então, não é nem mal do celular, mas assim, é a forma com que se utiliza, a dependência que você criou por parte de adolescentes hoje desse aparelhinho aí, onde eles Mas fazem sabe de que tudo. Eles não vão ao cinema. na Eles veem um Finlândia, filme num celular. sabe? Suécia, Dinamarca, nos Países Baixos, eles já estão revendo, já estão, fizeram já essa revisão e já tiraram esses equipamentos eletrônicos Assistindo da Fala sala de Brasil, aula. acho que é. Né? Eu vendo Fala Brasil. É livro, gente, é livro, é voltar a escrever com a letra cursiva, é fazer contas com o lápis e o papel na mão, porque senão você perde algumas, como se chama, quando você consegue fazer alguma coisa? Não, é a parte cognitiva Alguns mesmo. dons, né? E a parte cognitiva mesmo, de você fazer com o seu cérebro trabalhar, a parte motora de escrever. Você tem um pouco de tudo aí que você perde, porque é tudo tão fácil você botar na calculadora e já calcula, já faz. E aí uma amiga da minha filha esse dia me perguntou assim, falou, não sei por que eu estudo essas coisas, porque eu não vou usar na minha vida. Sabe? Então, algumas coisas pode até ser, se você não for uma engenheira química, se você não for para lá da matemática, que tem colchete, que tem parênteses, acha que não vai usar, mas se no cérebro dela ela consegue compreender, se ela faz todo o caminho, se ela consegue elaborar esse caminho para a solução de um problema, e se ela consegue compreender aquele conceito, ela expande o universo dela. Verdade. Ela consegue ampliar o campo de visão. Ela não precisa usar a fórmula de Bhaskara ou, sei lá, qualquer outra fórmula matemática, mas ela consegue oxigenar o cérebro para outras mas coisas. É verdade, então, mas eu tenho que assumir o meu lado matemática, química e física. Eu também sou de humanas. 6,5 para passar. Não, eu 8, mas 8 para mim era uma nota baixa. Mas 8 era B. Se eu tirasse o meu era abaixo 5,5, de 9, 6, eu chorava, estourando. eu era toda boazinha. Se eu for chorar por todas as vermelhas que eu tomei na vida, eu vou falar uma coisa pra você, já não tinha mais... não tinha mais lágrima. Eu só tive uma vermelha na minha vida, foi no segundo colegial e foi numa aula de física. Que parabéns! Eu tinha faltado... tinha faltado porque eu machuquei o joelho, eu não fui na escola por algumas semanas, eu perdi uma aula super importante, teve prova, eu fui fazer a prova, tirei vermelho. Nossa! Fiquei arrasada. Imagino, a Sara ainda não passou por isso. Eu já falei, Sara, quando é que você vai dar alegria pro papai e tirar um 0? Que ela isso? falou assim, jamais. Que legal, né? Mas legal, eu brinco com ela. Falei assim, jamais, papai. Eu falei, tá bom, filha, tá certo, assim. Mas enfim, de alguma forma, esse lado me complicava muito quando eu falava de colchete, Sabe quando você sabe que 3 mais 3 são 6 e o cara quer botar um colchete, um parêntese, elevar ao cubo, menos aquilo, menos XS, elevado ao quadrado. Falei, pra que tudo isso? A gente já sabe o valor? Entendeu? Mas enfim, eu sou mais prático na matemática. Não nego nem afirmo que tinha umas provas de matemática que eu chutava. E teve um dia que eu acertei que o resultado era 5. Era quase bicuda, né? Era maravilhoso. Foi lindo. Como é bom lembrar, né, dos tempos da adolescência. E é um tempo que a gente sabe que não volta mais, mas ao mesmo tempo eu falo para as pessoas assim, porque é engraçado, né? Eu me lembro quando criança, adolescente, a gente via as pessoas com 30, 35 anos, a gente ia falar, a pessoa estava velha. Mas eles estavam. Então, mas... Ó, Mariana, se eu falar para vocês que Mariana tem 30 anos de idade, 35, vocês vão acreditar, não vão? Bota mais 20. Então, ela tem 55 e com essa carinha de menina. Porque também é genética, obviamente, né? Minha mãe... Tem a genética. Minha mãe tá com 80, minha mãe tá bem. Minha muito mãe também bem. tem 80, só o filho mais novo que tá acabado. Mas a minha mãe tá ótima. Você tá ótimo também. Mas nós somos dos 50. Você mas tem sabe 55, que eu acho tenho também? 50. A gente tem 50, mas a gente foi bem alimentado, a gente foi bem nutrido, a gente comeu fruta que a gente pegou do pé, a gente comeu comida de verdade. Eu também fico muito preocupada de ver o que as novas gerações vão ter de opção para nutrição. Romário, quando é que você chega
Porque você trabalha como repórter esportiva na Gazeta, né? Eu Um cheguei, tempo. eu estudei na Casper A Libero, Casper que Libero. fica no Tá prédio dentro, da é ali, Gazeta, né? eu escolhi essa faculdade exatamente por causa disso, achei que ia ser um diferencial interessante para mim, tá na Avenida Paulista, tá em frente à Rádio Jovem Pan, tá no prédio da TV Gazeta, da Rádio Gazeta, do jornal, na época tinha o jornal ainda, É Gazeta verdade, a Gazeta Esportiva, Esportiva. Sua cabeça já tava matutando tudo, né? Você já tava vendo, você é... queria tudo próximo para que Não, você pudesse, não, né? eu não tinha dinheiro, É, eu não tinha dinheiro. Como é que eu vou para, por exemplo, se eu tivesse ficado na USP, eu teria que ir para a cidade universitária, longe de tudo longe de também. tudo. E, na boa, eu não tinha maturidade, eu era muito jovem, eu não tinha maturidade para fazer um caminho mais longo ou mais independente. Então eu fui para Casper Libero, que ficava perto do metrô. Ainda não tinha o metrô da Paulista, então eu descia na Paraíso e ia a pé até o prédio da Gazeta e estudava lá. E comecei a encontrar os repórteres no elevador e eu falava, hoje eu vou com... Aonde você tá indo? No Corinthians? Vou junto. Era assim, eu falava, vou junto, tô indo. O dia que eu fui no Estadão, eu parei com o Cometa, né? Porque eu morava em Jundiaí, então eu vinha de Cometa aí, voltava de Cometão. Cometão, turma do fundão, jogando truco. Então a gente vinha de ônibus e eu parava na ponte do Limão para ir para a TV Manchete. Um dia eu parei na ponte da Casa Verde, eu errei a ponte, ou o contrário. E aí eu tava na ponte do Estadão. Falei, vou dar uma passadinha lá, vou ver como é que é. Passei no Estadão. Eu vim falar com. Quero subir aí na redação. Com quem você vai falar? Não conhecia ninguém. Falei, vou falar com Maravilhoso o isso. João. Janjão? Janjão. Não sabia nem quem era. Mas assim eu consegui entrar. Aí o Janjão, super querido, foi um fofo, falou, você que me chamou? O que você faz? Falei, não, sou estudante de jornalismo, queria conhecer a redação, queria saber se vocês precisam de alguma coisa. Falei, não tá precisando de nada, mas fica aí então, vai olhando o que você quiser. Eu não tinha medo de nada, eu era muito entrona Que eu e acho que isso é papel de quem já tá no sangue com a veia jornalística. eu Que o nosso acho, trabalho tem um a pouco gente não disso. pode ser, não existe lugar para uma timidez assim muito, muito exagerada. Eu sempre fui tímido, por incrível que pareça. Sempre fui um cara muito tímido. Só quando as pessoas começavam a me dar uma certa liberdade que eu me soltava um pouco mais. Então isso também me fazia ficar, por exemplo, 30 dias na Rádio Difusora em Taubaté, das 8 ao meio-dia, parava para comer um miojo, que é o que tinha para comer na época, e das 2 às 6 para ir para a faculdade. Todos os dias. Depois de 30 dias, alguém percebeu que eu estava lá. Você tá fazendo meu, eu vejo você todo dia aqui, Pedro Luiz Beliski, grande Pedro Luiz. E Tem aí? uma. Falei, não, o que você tá fazendo? Todo dia eu tô aqui passando para apresentar o programa, você tá aqui. Falei, não, eu tô pedindo uma chance, eu quero uma oportunidade, mas ninguém já procurei, já quis falar, o dono nunca pode me atender, o outro também não pode, não sei o quê. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, quero que eu ouça minha fita. Tá aqui a fitinha cassete. Ele falou, deixa aqui comigo, daqui a uma semana eu te ligo. Se você não ligar, eu volto. Aí ele deu risada e falou, tá bom. E me ligaram e eu fui contratado na Difusora por causa de Pedro Luiz Beliski, que trabalhei com ele Isso como é muito repórter e legal, tal. não é? São coisas que persistência da vida. É. Só que hoje parece que as coisas são diferentes, né? Porque muitas empresas falam, tem que mandar o currículo via e-mail, tem que entrar, trabalho conosco, tal. Você não tem mais muito essa liberdade para você Olha, entrar em alguns quando me lugares. mandam currículo e me pedem encaminhamento, eu sempre encaminho. Se eu não for encaminhar por algum motivo, eu aviso. Eu sempre encaminho, mas não é o ideal. Não é o ideal. O tete-a-tete é E danado, né? quando é a mãe, a avó, a tia que manda do sobrinho, do filho, do neto, piorou, não é Pois legal. não é legal. Não é legal. É. Cada um responde por si, vamos, se não deu certo é porque você não tentou até dar certo. Mas é Não isso, pode parar. mas é o que eu falo, isso faz parte também de uma, como você mesmo disse agora há pouco, de uma nova era, de um tempo em que, por exemplo, não estou dizendo todos, tá? Mas muitos pais colocam o filho numa redoma, ele não adquire anticorpos, por exemplo, de botar o pé na areia, porque a mãe não deixa. Aí se cai, a gente fala, levanta, filho, vamos lá. Eu Não, acho- vai, tadinho, levanta. E aí eles não aprendem, A nossa geração também deve ter feito sabe? muito disso, Michael. A nossa geração também deve ter cometido um erro de vou fazer pelo meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas espera aí, se você virou uma pessoa legal,
se você aprendeu um monte de coisas, talvez as suas dificuldades tenham te levado até lá. Então, dar Exato. tudo para o seu filho é tirar do seu filho a chance dele ter um aprendizado, dele fazer um caminho que leve ao mesmo lugar, É, se você gosta do lugar onde você está hoje, né? é Então, verdade. muita facilidade, é a história da borboleta, né? Se ajudar a sair do Do casulo, ela não vai casulo, conseguir você vai voar. matá-la, É. exatamente. E você passa pela Manchete, né? Como é que você chega? Você chegou na Manchete? Eu fiquei na Gazeta 1 ano e pouco fazendo programa esportivo. Eu era assistente de produção, às vezes saía, fazia uma reportagem, atendia o Dá um telefone, pouco de um tudo, né, pouco quando de a gente faz. tudo, 18 anos. Nem sei se tinha 18, já acho que tinha, mas era uma delícia. E o filho do Osmar de Oliveira me viu na Gazeta e falou para o pai dele, que já estava na Manchete: olha, tem uma menina na TV Gazeta, bem legal. Aí o Osmar, para substituir um produtor chamado Baruel, nas férias, o Osmar pergunta se eu gostaria de ir lá ficar como assistente de produção, e eu fui. Grande saudoso Dr. Osmar de Osmar de Oliveira. Oliveira, sabe que quando ele morreu, eu estava no ar, estava no Jornal das 10 da Globo News. Aí eles me avisaram: morreu o Dr. Osmar de Oliveira, você vai dar nota agora? E escorria, a lágrima escorria, assim. Foi a única vez que eu chorei no ar. A lágrima escorria e eu falando da morte do Dr. Osmar e a lágrima escorrendo. Aí a Joana: Mariana, que você tá bem? Eu falei: não, né, o cara é meu padrinho, assim, o cara é minha família. Fiquei arrasada que eu tava no Rio e ele morreu em São Paulo, mas Osmar me levou para a TV Manchete e depois o Osmar foi para o SBT e um tempo depois ele me levou para o SBT também. E Então, quando é que o tanto vídeo. na Gazeta quanto na Manchete e no SBT, eu fui repórter de esportes. Qual a reportagem dessa etapa, entre você passar pela Gazeta e pela Manchete? Qual a reportagem que te marcou assim, que falou: "Bom, daqui pra frente o caminho vai ser por aqui"? Olha, Você vai pro vídeo. eu sempre fui fazendo tudo ao mesmo tempo agora. É, Na Gazeta eu atendi o telefone, mas eu entrei lá porque eu fiz uma ação de merchandising da TV a cabo, da primeira TV a cabo no Brasil, que era o Canal Mais, Você fez parte o dessa, HF né? 29. Você é Foi. uma das precursoras Não, do algum dia TV eu a te cabo. mostro o livretinho, o livrinho da programação. Era eu que fazia. Que Coisa louco. mais engraçada. Era só PGA Tour, Golf, Monster Truck, Monster Truck. PGA Tour. Tinha uma mulher que fazia aeróbica o dia inteiro, PGA era Denise do alguma golfe, né? coisa, Do golfe. Era é. aqueles campeonatos de golfe muito emocionantes de se transmitir numa Era televisão. muito É muito engraçado. E emocionante tinha golfe, não é tênis pra emocionante? caramba, que era uma delícia. Tênis era, mas Era, golfe para assistir é mas danado, hein? assim, tinha no Brasil, quando começou a TV a cabo, tinha acho que uma antena na casa do Matias Macline, que era um dos investidores, né, da Sharp. E aí a gente subiu no telhado. O engenheiro era americano, e aí ele pedia o booster. Aí, tá, eu ia fazendo tradução. Era muito divertido. Mas Os foi um os aprendizado muito meninos legal, puseram né? o pé na parede da casa do Matias Macline. A gente quebrou telha lá em cima. A gente fez uma bagunça. Não sabe quando é uma molecada, uns técnicos que sabiam muito, um gringo e a gente subindo no telhado da casa do dono da televisão. Foi bem engraçado. Mas na Gazeta eu fiz uma reportagem que ficou muito fofa, que foi com um volante, um jogador do Corinthians, que era o Márcio. Márcio, grande Márcio. Na época ele estava casado com a Márcio Bittencourt, Alessandra. né? Márcio Bittencourt. E eu fui lá na casa deles, ficou uma gracinha, e eu vi que eu gostava de fazer aquilo, porque eu conseguia falar com as pessoas com muita facilidade. Na Manchete, eu acompanhava muito São Paulo, e era uma época em que o Tele Santana era técnico. O Tele, como eu já te disse, que as pessoas que são geniais são humildes, o Tele foi muito... Ele era muito sério,
mas muito justo. Sim, ele era até rabugento, tido por muita gente, Então, mas era uma pessoa muito boa. como as É o pessoas jeito dele, sabiam era um que ele era mineiro que tinha jeito. rabugento, as pessoas tentavam me prejudicar, algumas pessoas tentavam me prejudicar, me mandando fazer alguma coisa errada. Pra Por aguçar a ira exemplo, dele, né? pisando No gramado, pisa que no ele não gramado. permitia, não podia pisar Vai no lá gramado entrevistar do o São Telê. Paulo, do Aí CT de São Paulo. eu ia, tontinha, né? Eu ia. Pois o Telê me dava a entrevista e quando ele saía do gramado e os outros repórteres iam em cima dele, ele Ele já falava, ué, sabia. já dei a entrevista, vocês não Vocês viram? fizeram, né? Ele era Ele ele era, sabia. e assim, Ele era um eu só sábio, ficava, grande eu só Seixene. percebia que o Telê tinha me protegido dessa maldade, desse trote, essa brincadeira sem graça. Depois, aí os meninos que estavam comigo na equipe, o Mariório, o Velho do Rio, né, ou o Marquinhos, o Sorrini, eles falavam, você viu que o Telê deu uma entrevista pra você e não deu pros outros? Eu não, nem vi, eu era muito paz e amor, né? Mas era tudo Eu era super relax. mas é que assim, quem tava naquele meio já há muitos anos, radialistas né, tinha muita experiência e tal, e a gente tava começando, eu lembro quando eu comecei também, e eu fazia esporte, e eram muitos trotes, né, eles gostavam de dar trote em quem Nossa, tava começando, direto. adoravam. Imagina, tem uma história do Silvio Luiz com Eli Coimbra. Eles viviam fazendo trote um no outro, e aí um dia, eu acho que foi o Eli Coimbra que botou no carro, mas aí não foi do Silvio Luiz, eu não sei de quem que foi. Ele abriu a porta do carro, separou aquela parte de dentro da parte de fora, encheu de sardinha, comprou sardinha na feira, encheu de sardinha e depois parafusou. E o cara mandava lavar o carro e aquele cheiro de peixe podre, aquele cheiro de peixe podre, e não sabia onde estava o cheiro de peixe podre. Imagina, teve que vender o carro com aquele cheiro de sardinha. Então, os trotes eram nesse nível, né? Eram trotes assim, pesados. E na Manchete? Na Manchete foi muito legal, eu trabalhei na Manchete numa época em que os filhos do Newton Travesso faziam os comerciais, eu ficava dentro da sala com os meninos, eram uns rolos de filme desse tamanho, com os intervalos, os breaks comerciais, as chamadas. A gente tinha na época uma novela chamada Pantanal. Sim, eu lembro bem disso. E, nossa, foi uma época incrível, foi uma porque época o Adolfo Bloch estava vivo. Estava vivo e ele viu a Manchete bater a Globo naquela época, que era humanamente impossível, não era dos tempos de hoje, não. E era uma delícia, porque assim, a Manchete tinha um monte de gente super talentosa, que a Globo não dava espaço para essas pessoas crescerem. Então era o Ricardinho Waddington, o Jaime Monjardim, tinha... A novela era do Benedito, não era? Benedito Rui Barbosa. Então, pois nem o Benedito tinha essa... Como é que a Globo não aproveita um Benedito Rui Barbosa? Ah, não vai querer fazer? Deixa aqui então. Aí o Benedito Rui Barbosa fez Os Imigrantes, acho que era dele também, na Bandeirantes. Os Imigrantes é da Bandeirantes, 1980. Eu acho que é da Band, sim. Os Imigrantes foi uma novela que foi gravada em Amparo. Então foi uma novela que me tocou muito, porque eu via coisas que eu conhecia desde sempre, assim, o Rio Jaguari, né? As fazendas, o centrinho da cidade. Amparo tem um centro da cidade, um casario preservado. É bonito Amparo, o centrinho ali, eu gosto. E aí, da Manchete, depois você segue... Da Manchete eu fui para SBT, porque ia ter a Olimpíada em 92. E aí... o Osmar me chamou para fazer um boletim de madrugada, depois do jornal da Lilian Vitfib. Então, o jornalismo do SBT tinha naquela época o jornal do Boris Casoy, aí tinha o Jô Soares, aí tinha o jornal da Lilian Vitfib. E eu fui. Entrava 1h30 da manhã, 1 da manhã, 1h30 da manhã, às vezes 2 da manhã, o boletim olímpico. Mas eu amava, porque aí eu falava assim... Posso fazer um texto? E deu assim na cabeça. O degrau mais alto que um atleta pode chegar tem 30 centímetros de altura. Eu quis fazer um texto sobre o pódio. Entendi. E é feito Aí eu queria saber se ele era feito de madeira, do que ele era feito. Eu fui fazer uma matéria sobre o pódio. Eu enlouqueci com o... Ué, mas era uma... e eu achava... por que não? Porque não tinha o que fazer, eu tava aqui. Então vou fazer uma matéria sobre o pódio. Mas não era assim, né? Não tinha... Pode deixar que eu faço. Eu nunca voltei para casa de mão vazia. É isso. Sempre fiz. Quer fazer uma matéria sobre o quê? Copo d'água. Copo d'água. De um lado sujo de batom, do outro transparente, sei lá, eu inventava alguma coisa. Entendi. Aí eu dava umas viajadas no texto,
E o negócio deu certo. Mas deu tanto certo que me procurou um pessoal do caderno de TV do Estadão pedindo foto de divulgação. Foto de divulgação, nossa, Que tenho legal! isso, tenho isso. Aí eu tava com a minha amiga Andréia na Serra do Japi. Falei, André, bate uma foto aí, que estão pedindo uma foto de divulgação. Que legal! Então tô eu no meio dos eucaliptos, com uma camiseta escrita Blue Life, ainda tinha propaganda na camiseta. Coisa que hoje em dia é impensável, né? É impensável. Eu tinha 22 anos. Mas o Boletim Olímpico deu 7 pontos na madrugada. Ele mantinha a audiência do Jornal da Lilian e aumentava. Aí o Silvio Santos notou, o Boletim Olímpico começou a crescer, tinha um colega que apresentava junto comigo, aí o Silvio Santos falou, não, sai, deixa só ela. Ele era danado. Quando ele falava era isso mesmo, né? Vai... E aí foi muito bom, porque foi por causa do Boletim Olímpico no SBT, que quando terminou a Olimpíada, o Osmar me avisou, falou, olha, o Silvio Santos não gosta de esporte, eu acho que o departamento não vai continuar, você se prepara para ou ser mandada embora, ou ser absorvida por outro departamento. Eu falei, não, vamos fazer aqui para os jornais locais. Aí, enquanto as equipes que participavam da Olimpíada estavam voltando, tinha matéria de esporte ainda. Então eu fazia a chegada do vôlei. Vai lá, Mariana, fica no aeroporto esperando chegar todo mundo. Então eu comecei a ir para a geral depois que terminou a Olimpíada de 92. Aí fiz umas matérias para o Jornal do Boris, umas matérias para o Jornal da Lilian. Comecei um jornalzinho esportivo que entrava nos domingos de manhã. Então fiz matérias tudo assim, eu invento, eu quero fazer, e podia, eu tinha gosto liberdade para isso, né? Tinha liberdade, tinha autorização, tinha verba, também não era muita verba, mas, por exemplo, pega o campeão de motocross, leva para o Play Center. O Silvio Santos tinha aquele acordo com o Play Center, né? Então eu levava o campeão de motocross para o Play Center, andava de montanha-russa, aí tinha um cinegrafista que aceitava ir gravando, então o cinegrafista tinha que ir de costas para a montanha-russa. E a gente ia, e a gente fazia, se divertia. Eu me diverti muito. Isso é o mais importante, quando você faz com aquilo que você gosta e com diversão, né? Ali, você sentiu Dali eu fui pra Globo. Então, as portas se abriram para você na Globo. Dali, o Luiz Glazer me ligou e falou que eu tinha sido indicada por um diretor da Globo na época, que tinha indicado o meu nome e o do César Tralli, pra gente ir pra Globosat. A Globo, pra variar, tinha demorado um pouquinho pra entrar, mas depois ia entrar com tudo na TV a cabo. Aí eu falei pra ele, não, claro, vou aí ver. Fui, era a Globosat, acho que era no Meyer na época. Fui, fiz os testes, ele falou, você passou, quando você vem trabalhar? Eu falei, não, mas não posso sair da segunda maior emissora, o segundo canal aberto, e ir para uma TV a cabo que está começando. Ele, mas então por que você veio? Eu falei, porque você me convidou? Sou uma pessoa educada, convida, eu vou. Você não convidou? Aí ele falou, então fica aí, amanhã você vai conhecer o Boni. Nossa, eu vou conhecer o Boni? Aí eu peguei no braço assim do Glazer e falei, você vai comigo, me larga, caipirona. E o Boni já era uma lenda, e eu, né? muito caipira, assim, morrendo de medo. Eu falei, não, entra comigo. E o Boni é um querido, é um amor, é um doce. E assim, super... ele sabe muito de televisão, né? Ele sabe o que dá certo, o que não dá certo. Ele olha, ele é cirúrgico, né, nos comentários. É verdade. Então, o Boni me ajudou muito. E aí eles decidiram me contratar ali, depois daquela entrevista, depois daquele teste na Globosat. Entendi. Aí ele falou, vai lá falar com o Alberico. E o Alberico falou assim, então, posso te contratar para ser apresentadora do jornal aqui no Rio? Eu falei, não quero ser apresentadora. Ele falou, o quê? Oi? Regalou falei, até eu regalei o só. Eu não quero ser apresentadora porque, veja, eu tenho 22 anos. Se eu começar agora como apresentadora, quando eu tiver 40 eu não sirvo para mais nada e não sei fazer outra coisa. Se eu não for caminhar, se eu não for fazer o caminho das pedras,
eu sei que eu vou me prejudicar no futuro, não faz sentido eu me sabotar. Eu preciso ter experiência em todas as áreas, eu preciso escrever, eu preciso ser repórter, eu preciso... A menina que tinha a cabeça, é o que eu falei, você já enxergava à Não, frente as e eu coisas. nunca Acho fui que isso deslumbrada, sabia? Nunca fui, nunca então, deixei o ego, não sei, eu quando é que a gente aprendi vai ensinar isso assim. pros outros que estão aí, né? Porque tem uma galera aí que eu vou te falar, tá difícil o negócio. Ah, eu Porque nem a televisão ligo. hoje virou uma coisa que, infelizmente, muitos jornalistas e apresentadores querem ser a notícia. É, E eles não são. não, Não nunca é podem sobre ser, você, não devem ser. nunca Então, é sobre nunca você, é. A nunca gente está é sobre perdendo um você. pouco, e daqui a pouco eu vou entrar nessa história com você, porque aí, disso aí, tem participação gigantesca de redes sociais. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vou esperar você terminar de falar dessa parte. Aí você foi pra rua. Aí o Alberico falou assim: nossa, que interessante você querer fazer esse caminho das pedras, querer começar na reportagem. Eu não consegui muito ficar só na reportagem, ou ficar muito mais na reportagem, que era o que eu queria, porque já desde o início eu comecei fazendo reportagem e apresentando. Eu sei que eu sou melhor, ou eu sou muito boa na apresentação. Mas é a rua que me dá tesão. É contar a história de alguém que me deixa feliz, sabe? Que me deixa com a sensação de dever cumprido, E é muito legal sabe? De mesmo. ter contado uma história com respeito, com dignidade, com carinho, com seriedade, né? Apurando tudo. Ser repórter é reportar alguma coisa que só você tá vendo, depende de você aquilo Eu ali. falo porque, assim, eu tive o prazer de ser editor de esportes e apresentador do Globo Esporte em São José dos Campos, que foi a cadeira que foi de Kleber Machado. Então, isso para mim foi uma honra gigantesca, porque o Kleber, para mim, é um dos maiores da história. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Só que, assim, eu apresentava SP também, a gente saía de um, ia pro outro, sabe? O interior era assim, né? Só que é engraçado, porque a rua, ela tem algo especial. A rua tem a A rotina rua é escola, diferente né? do que você tem no estúdio. No estúdio você sabe que você vai chegar, você vai passar na maquiagem, você vai trocar de roupa, No vai colocar máximo o no estúdio, microfone, você vai adaptar o texto, ou algumas corrigir coisas. alguma coisa, ou adaptar o seu jeito de falar, mas você tá dentro de um estúdio, A né? rua não, Protegido. a rua É te. a infância na cidade, dentro do clube, é a infância na fazenda, com o pé no chão, andando a cavalo. Eu lembro que você teve um episódio que você teve uma crise de riso, não teve? Foi no Bom Dia São Tive, Paulo, foi. várias, né? Mas teve uma que marcou Não, muito, né? essa que marcou foi aqui, eu não consegui segurar na volta, né? Que você não Teve conseguia. Gente, um... eu ria junto, que eu tava Ai, meu assistindo esse Deus, jornal. vou derrubar esse E essa, microfone. essa mulher, ela teve uma crise de riso. Eu E a tive gente, duas, na a verdade. gente. Uma foi com o Chico Pinheiro, que o Chico ficou me provocando, porque teve uma imagem que foi muito engraçada, eu comecei a rir, não conseguia parar de rir, ele fez todo o jornal sozinho, o resto que faltava, porque eu não conseguia parar de rir. Mas isso também é estresse, né? A gente trabalhava no limite do estresse, no limite da falta de sono, no limite da carga horária, no limite de tudo. Então, quando eu fico nervosa, eu dou risada. É ridículo, mas é verdade. E aí, eu comecei a ficar nervosa, sabia que não podia rir, quanto mais eu sabia que não podia rir, mais eu dava risada, e aí não conseguia parar. Então essa foi uma vez, mas não apareceu no ar. É que apareceu no ar foi um entrevistado que o aviãozinho do Valdemar Costa Neto, na hora do pouso em Congonhas, o avião derrapou na pista e caiu o barranco, mas ele só Deu uma desceu o barranco. escorregadinha, né? Ele não foi um acidente muito grave, tanto que tanto o Valdemar quanto a mulher dele, na época Maria Cristina Mendes Caldeira, os dois saíram bem. Só que esse avião caiu em cima do carrinho de pipocas de um pipoqueiro que ficou machucado, ele ficou com o olho bem roxo, então ele estava com a cabeça enfaixada. E ele disse assim, que só viu o avião bater no carrinho dele, mas aí o jeito como ele fala, e aí acaba o VT com ele falando assim, eu só vi aquele avião, veio com o rabinho pequeno assim, ó, sentou no meu carrinho. Oxe, fez, partiu no meio. E aí volta pra mim. E aí, A hora que ele fez, eu já tava rindo, já porque voltou ele você tava gargalhando. muito engraçado. O jeito como ele contava O tava muito problema era engraçado. você E o explicar pro avião com o pessoal, rabinho casa. pequenininho, que era a parte
eu comecei a rir. E a nota ainda tinha que ser séria, né? O Valdemar Costa Neto, do PL, disse isso, aquilo, vai pagar o carrinho de pipoca. E aí eu tinha que mudar de câmera e falar que um senhor idoso com Alzheimer tinha desaparecido de uma casa de repouso. Eu não podia estar rindo. Mas que junção de... Quem espelhou esse jornal nesse dia aí pra fazer A isso? Abigail Costa tinha feito a reportagem do avião. Grande Abigail E ela Costa. falou assim, você vai ver o entrevistado, que gracinha, porque a gente gosta dos entrevistados que são mais simples, mais simplórios. Abigail é uma das maiores repórteres que a televisão já teve. É uma grande pessoa, além de tudo. Tem um coração generoso. Abigail Costa, um beijo, você é incrível. Big, quando eu estava na Manchete, eu não sabia o que era uma passagem. É uma das primeiras matérias que fui fazer, jogo de vôlei da Pirelli. Aí eu, Abigail, o que é uma passagem? Ela, peraí, você pega o microfone e fala assim, pá, 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 pá. Eu, tá bom, posso falar isso que você falou? Ela, pode, vai aí. Aí eu gravei o que ela falou, porque eu tenho boa memória. Isso é uma passagem? Ela você sai de uma imagem, vai para outra e você, na hora de mudar o texto para uma conclusão, você usa essa sua passagem. Eu, obrigado. Ela que me ensinou que era uma passagem, me deu um exemplo e ainda fez o texto para mim. Abigail super generosa. É super. Mas é isso, eu comecei a rir, mas deu para segurar um pouquinho. Quais são os momentos mais marcantes da sua história, assim, que você coloca como trabalhos que tiveram uma dificuldade grande na sua jornada? Eu não costumo fazer planos para o futuro ou balanços do passado. Eu tô sempre no presente, sabia? Mas assim, se eu parar para pensar, tem coisas que foram muito importantes para as pessoas. Como eu era mais novinha na Globo durante um tempo, eu e o Tralli éramos os mais novinhos, eu, o Tralli e o Bassan. Bassan, meu amigo Bassan. Os três da mesma faculdade, vai vendo. E eu acho que é mais velha. E eu acho que é mais velha. Eu, o Tralli e o Bassan éramos os mais novinhos. Então, tudo que era mais... que tinha uma identidade um pouquinho mais jovem, eles jogavam a gente para fazer. Então, eu fiz os shows da Madonna no Brasil, os shows do Michael Jackson. Fiquei acompanhando o Michael Jackson na visita à Fábrica da Estrela, na visita ao Play Center. Aí o Michael Jackson esquece a jaqueta aqui no Brasil, eu visto a jaqueta dele e mandei de volta. Me mandou de volta? Tô te mandando de volta a jaqueta. E isso são coisas que as pessoas lembram. Agora, eu me lembro de quando meu irmão, que estava na faculdade, começou a ouvir um CD e falou assim, esses caras são muito bons, muito engraçados. Quem? Os Mamonas Assassinas. Eu falei, deixa eu ver. Eles já tinham vendido, acho que 20 ou 30 mil cópias, eles estavam começando a ficar grandes. Eles explodiram em uma forma instantânea, quase. E eu fui conhecê-los com o Bonadio, né? Com o Rick. Aí eu fui conhecê-los e ficou uma reportagem tão fofinha, tão bonitinha. Na época eles já estavam quase com 200 mil, então de 20 que eu fiz a proposta, na verdade eu fiz a proposta para o Fantástico. Eu estava trabalhando eu podia, se eu oferecesse uma matéria interessante, eu podia fazer. Se a pauta fosse minha, eu podia fazer. Eu, de vez em quando, metida, né? Quero. Eu oferecia a pauta pro Fantástico. Nossa. Às vezes eles aceitavam. É que o não a gente já tem, né? Porque a gente vai tentar o sim, né? Vamos tentar. Aí, nessa época, eu fui oferecer pro Fantástico, eu me lembro que o Maurício Cobrusli estava na reunião, ele falou assim, não, que bobagem. Eles são muito toscos. Se a gente for fazer com algum grupo, tem que fazer com mulheres negras, que são inteligentes, que são perspicazes, que são filosóficos, que são maravilhosos. Eu falei, aí é que entra a questão da geração. Eu vi naquela hora que o Maurício estava ficando velho, que eu era a nova geração, e hoje eu consigo ver como eu tô velha, e como tem uma nova geração aí, que gosta de músicas que eu não consigo compreender. Mas naquela época, eu falei, tá bom, se o Fantástico não quer, eu vou fazer para o SPTV, né? Fiz para o jornal local. Fiz, os meninos ficaram todos meus amigos, eu ia nos shows com eles, era muito engraçado. Tem um show
o Dinho pegou o microfone e levou lá para os bastidores, e aí eu cantei um pedaço. Era uma época muito divertida de São Paulo. Eu imagino pra você como foi a perda deles, né? Porque foi também muito rápido, né? Eu fiquei arrasada. Acho que é engraçado que o Brasil inteiro ficou, Eu né? não Foi consegui. uma coisa meio... Isso eu não consegui trabalhar. É. Eu não consegui. Eu já tinha um pouco de medo de avião, mas depois que os meninos morreram, eu fiquei uns anos sem andar de avião e assim, muito, muito mal. Eu não consegui trabalhar na queda do avião dos Mamonas Assassinas, mas ainda assim, uma boa parte das imagens que eles tinham disponíveis ali dentro da emissora eram da matéria que eu fiz. Porque eu fazia tudo caprichadinho, bonitinho, com bastante imagem, com bastante coisa. Até depois que eu fiz a primeira matéria, o próprio Maurício Kubrusli fez matéria com os Mamonas Assassinas. Eles conquistaram o Brasil. Então, É verdade. tem uma hora que não dá mais para negar. De uma forma meteórica, né? É. Do mesmo Mas jeito que eles eram passaram muito bons. Muito Muito bons. Do jeito que passaram pela vida da gente, né? E a gente lembra até hoje. Aí eu já vou entrar naquela uma que a gente já estava para conversar lá atrás, que é a questão da chegada da internet, das redes sociais. Como é que você lida com isso? Como é que a sua vida... Você trabalha um pouco com redes sociais? Você tem tido um aprendizado maior para juntar as duas coisas? Porque eu tenho a opção, eu acho que a rede social é importante, tá? Muito importante. Ela hoje tem um papel fundamental. Tanto para você aprender o que é o ódio de verdade, o que são os haters, quanto para você aprender o que vem de evolução e como essa nova geração vem atuando. Aí eu concordo. Mas eu acho que ainda assim, quando tentam trazer os influencers, né, as pessoas para dentro da televisão, a coisa ainda não Desanda. Elas são separadas ainda. Desanda, porque uma coisa é você pegar um livro que você quer ler. A outra coisa é você deixar uma biblioteca aberta na praça pública. Então, eu acho que os grandes influenciadores, eles são escolhas de quem quer ver exatamente aquilo. Então, ele tem esses seguidores. Agora, se você vai pôr na rede social, você tem que pôr uma pessoa como o Silvio Santos, que agrada a todo mundo. Uma pessoa que seja mais, que fale para todo mundo. E que, coincidentemente, eventualmente, pode ser um desses influenciadores. Não estou dizendo que não precisa, não pode. Mas não necessariamente vai ser sucesso, porque são lugares diferentes. Aqui é o lugar do indivíduo. Eu escolho. Eu vou ver uma pessoa que só põe o rosto dela. É quase como se fosse tete a tete. E a televisão aberta, ela ainda é o lugar para todo mundo. São públicos diferentes, né? Eu acho. Eu acho também. Eu tenho essa mesma visão sua. Meu filho tem hoje 27, mas assistiu muito pouco televisão. E eu espero que fique cada vez menos no celular também, porque a televisão não vai acabar, vai continuar e vai ter que ter esse nível e essa qualidade de sempre para se manter, vai produzir conteúdo para ser disponibilizado nessas outras redes, mas a entrega aqui é muito rápida, né? Mas ela também é fracionada. O streaming chegou para ficar. Só que eu acho que é isso também, sabe por quê? Porque ela é fracionada porque é quando a gente fala que nós, jornalistas, somos um grande lago raso de informação. Porque a gente sabe um pouquinho só de tudo, mas de vez em quando a gente se aprofunda em algum ponto, mas a gente é um grande lago raso de informação. Lembra aquela música do Kid Abelha? Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Mas um pouco de tudo. Mas é o que a gente A minha bio na rede social é um pouco de tudo. Literalmente, eu escrevi isso aí, um pouco de tudo, porque é o que eu tenho para dar. E você, eu acho que você dificilmente tem haters, né? Você é uma pessoa tão querida. O hater não depende de mim. O hater depende dele querer odiar alguma coisa e olhar pra você isso é verdade. E querer odiar. O hater depende do hater. Não você já depende teve que lidar com isso? Da pessoa. Na internet alguma vez? Já, mas
eu nunca. Cara dela que não pego pra preguiça mim, que eu tenho, meu Deus, uma preguiça. Eu não pego pra mim, coitadinho do hater, eu tenho dó do hater, eu tenho peninha, eu entro lá no perfil dele, vejo que ele é bem estranho, restrinjo, eu não bloqueio ninguém não, continue sendo meu seguidor, só restrinjo pra nunca mais ver o que você vai escrever, não tô vendo, e pronto. Não respondo, porque eu não bato o tambor pra maluco dançar, e pronto. Então, eu de vez em pego quando... nada particular pra mim, não. nem os elogios, nem as críticas. Eu concordo, mas às vezes eu só mando plantar batata. Falo, vai plantar batata, tipo assim, pra ver se... Isso é tão cringe, né? Plantar batata é muito cringe, gente. Plantar batata. Não, porque talvez ele conseguindo um emprego, dando roçar um pouquinho, pra colocar lá, né, bonitinho, pra plantar, talvez tenha alguma coisa pra fazer de útil na vida, porque essa tela de celular aí, o tablet, o que seja o computador, ela tornou as pessoas corajosas. As pessoas estão corajosas. Coragem pra xingar os outros, que elas não teriam frente a frente. Não, sabe? E anonimamente, então, isso né? E anonimamente. Mas coitadinhos, as pessoas que abrem a boca só pra derramar maldade, imagina o que ela tem dentro dela. Pois é. Deve dar úlcera, então, deve dar mal-estar, indisposição. A Mariana é que tá certa, eu tô errado. Não vai plantar batata, você que é hater também. Não pode ligar, porque eu nunca acho que é sobre você. É sobre alguma coisa sempre. Uma pessoa que derrama amor na internet é uma pessoa que tem muito amor pra dar. É verdade. E uma pessoa que derrama ódio é uma pessoa que tá muito infeliz com ela mesma. Ai, pra ela se preocupar em entrar na rede de alguém pra falar mal de não sei o que. Ai, que cansativo. É como diz uma amiga minha. É um processo, né? Como diz uma diretora externa amiga minha, Vitória Camacho, tem certas pessoas que falam, nossa, que cara de pressão baixa. Não Sabe aquela cara de pressão baixa? Então, cara de pressão baixa. É isso. É isso. Como é que você chega na Record? De carro, dirigindo. Vá. Sua chegada aqui, porque eu lembro e eu briguei bastante pela tua vinda pra cá, mas infelizmente na época o convite veio do Clóvis e do Guerreiro, do jornalismo, da Record, para fazer o Fala Brasil, de manhã. Quando você saiu de lá, eu já tinha falado assim, traz ela. Ai, que bom. Porque, mas ninguém me ouve aqui. Eu sou que nem a Voz do Brasil, ninguém ouve. Eu ouço a Voz do Brasil. Amiga. Então só você. Eu ouço. Ué, se eu tô no carro e ainda mudou o horário, era 7 da noite, agora é 9. Depende de cada emissora, agora pode escolher seu horário. Pois é. Mas eu ouço a Voz do Brasil. Eu ouço a Voz do Brasil. Parece conversa de louco aqui. Eu às vezes fico pensando, gente, eu nasci no final dos anos 60, eu nasci em 69. Eu sou de 74, estamos ali pertinho. Aí, 74, eu já estava passando minha infância em Amparo. Estudei em escola pública mesmo, exatamente. Sabe? Estudei no Rangel Pestana, estudei no Conde do Paraíba, morei em Amparo, morei em Jundiaí, morei no interior. Andei muito de ônibus, andei de bicicleta, joguei basquete no time da cidade. Eu tô aproveitando a vida e da vida, tudo que a vida tem para me oferecer. E não é isso daqui, não tá aqui dentro o que a vida tem para me oferecer. Então, quando eu tinha 40 anos, eu decidi que ia aprender a surfar. E quando eu tinha 50, eu decidi que ia aprender a esquiar. Às vezes as pessoas falam para mim, ai, você esquia? Oi? É só, ó, tudo bem, custa cara a passagem e o instrutor, mas é só isso que precisa, vontade, neve e o instrutor. Porque eu quero fazer tudo. Eu já me arrependo, às vezes eu me pego com saudade, né, dos tempos áureos. Ai, que saudades que eu tenho da infância. Dos tempos áureos? Da cringe. Como é que é? Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Isso é Casimiro de Abreu. E é uma realidade, é uma verdade absoluta. A gente sente uma saudade. Então eu tenho saudades dos meus LPs, eu tenho saudades das minhas fitas cassete, eu me arrependo de ter trocado tudo por CD, porque hoje nem os CDs eu não tenho mais. Meu 3 em 1 eu tenho saudade, né? Meu Gradiente 3 em 1, que era de madeira, dos lados. E o meu walkie-talkie não. O walkie-talkie é de falar, né? Radinho de falar. Que chama Walkman. Com aquela espuminha. Eu acho que eu tenho em casa Aquilo ainda. É tão anos 80. Gravador que a gente usava, lembra do gravador? Black. Aquele da... Playhack. Vou falar aqui porque a marca era boa, a melhor marca que tinha, que era a Panasonic, daquele grandão.
Era bom demais aquilo, botava fitinha lá, ia pra rua gravar, você entrevistava todo mundo. Hoje não, nego, coloca o celular ali com o vídeo, já gravou você. Eu tive o primeiro celular que veio pro Brasil, ele tinha uma capinha de couro. Você tinha que abrir assim, ó. Tinha um tijolo de bateria. Botava no cinto, é verdade. Um tijolão. Thaís Ele tá era lembrando enorme. Era um tijolão. E custava o zóio da cara aquilo, Quando gente. a gente não era vê que tudo isso foi do início dos anos 90, o tijolão, o celular tijolão é início dos anos 90. É 92, 93. Por aí mesmo, eu não já nem lembro a internet mais. foi em 94. Imagina. Nossa, eu não tô lembrando nem mais, né? Não lembro que eu comi ontem também. Mas enfim. É muita mudança. É que chegou o telefone, ele chegou daquele jeito, mas não, só tinha o número pra você discar. Era ali o visorzinho, tal. Depois que veio um joguinho de cobrinha, né? O joguinho das cobrinhas. Teve uma época que teve a rádio, lembra do Nextel? Lembro, né? O Nextel virou uma marca que você falava no mundo. A gente falava nos Estados Unidos, México, com vários lugares. Que esse rádio aí ia bater o telefone, daí a Apple lançou o smartphone. Exato. Tchau, todo mundo aqui tem tudo. E eu acho que o céu é o limite para isso também, porque tem muita coisa nova ainda para chegar que a gente ainda não está, talvez, tão preparado para isso, nós não estejamos tão preparados para isso. Mas eu acho que é muito importante que uma dica da titia cringe aqui vocês podem usar o celular para o seu benefício, mas não vivam as suas vidas em função do celular, né? Isso aqui tem que servir a gente não tem que servir isso aqui, a gente não tem que ficar dando dinheiro para aplicativo, a gente não tem que ficar sustentando rede alheia, canais de venda. A experiência de frequentar uma loja é tão boa, vamos bater a perna, ir pra rua ou entrar num shopping, não compra não tanto pelo celular, não pede comida pelo celular, se pedir, dê caixinha para o entregador. E esse tempo aqui na Record, já quanto tempo você tá aqui? Vai fazer 3? 3 já. Tô feliz. Como é que você enxerga a Record desde que quando você chegou aqui? Porque eu vim numa época muito diferente, eu cheguei em 2005, fui o primeiro a vir pra cá, que abriu as portas no ano seguinte para uma leva que veio depois. Nossa. Graças a Deus, veio uma turma. Eu me lembro, eu tava grande. Do outro lado, foi uma preocupação. Foi. E realmente, e eu vim para cá até com o aval da Ana Maria. Eu vim para cá com o aval da Ana Maria. Ela mas a Ana também tinha trabalhado aqui, maravilhosa e tal. Né? E para você hoje, você chega em 2021, é isso? 2. 1 ou 2? Quando que eu cheguei, gente? 22? 23? 24? É por aí, né? Por aí. Eu ainda cheguei com a pandemia, né? No final, porque essa pandemia não acabava, nunca, a gente não sabia se ia terminar ou não, mas eu ainda cheguei e eu conheci todo mundo de máscara, foi tão engraçado, porque todo mundo passou 1 ano de máscara. Quando as pessoas tiraram a máscara, eu não conhecia mais ninguém, tinha que reconhecer todo mundo de novo. Era muito louco. Peraí, gente, vamos lá, quem é você? Então o primeiro ano eu fiquei bem isolada, assim, na parte da manhã, só conhecendo a equipe do Fala mesmo. Mas aí no segundo ano já consegui me soltar um pouco mais e conhecer outras pessoas e sair para fazer umas reportagens. Eu gosto muito. Eu gosto porque eu acho que a Record, ela tem hoje uma proximidade com o público e eu tava com saudades de sentir isso, sabe? Do público te reconhecer pelo trabalho que você faz. Falar, você é da Record. Isso é bacana. E você ter a liberdade também, que eu acho que muito lá atrás a gente não tinha, de poder dar opiniões. Eu sempre fui de encontrar um jeitinho de falar e acabei trabalhando em produtos que permitiam isso. Pelo menos no jornal local, eu tinha mais dessa liberdade do que nos jornais de rede. Jornal de rede não, era quadrado. Era quadrado, quase robótico. Era aquilo, engessadinho que a gente chama, né? Pois é. Jornal de rede é bem mais engessado, no tempo, no limite de texto, das palavras, no controle dos adjetivos, e tem que ser também. Adjetivo, você quer saber? A gente não precisa ficar dizendo o que o pessoal em casa tem que pensar. O pessoal em casa é super inteligente, cada um pensa o que quer, todo mundo tem condição de chegar a alguma conclusão. Eu não preciso ficar falando qual é a minha opinião.
A não ser que alguém pergunte. Mas é a evolução da TV também, eu acho. A evolução da TV tá mais conversada de alguns anos para cá, que é uma coisa que eu acho que traz o telespectador para perto da gente. A gente leva a gente para perto deles nas ruas. Mas esse tom de conversa, sabe? A gente consegue ter e é um olho no olho, é uma coisa que depende muito mais de carisma do que do que você diz, né? Porque às vezes eu vejo tem gente que quer se aproximar, mas fala demais. As pessoas conversam comigo na rua como se realmente a gente se conhecesse. Isso é muito gostoso. Isso é demais. Isso é muito nossa, gostoso. Eu adoro porque... Tratam a gente que tá no vídeo como alguém de dentro da casa deles. Uhum. E não é verdade? A gente não tá na televisão, Exato, tá dentro da casa deles? A gente entra na casa deles... A gente não fala bom dia, boa noite, boa tarde, bom às dia, vezes às vezes a gente nem pede licença, a gente já vai entrando. Pelo menos a gente fala bom dia, que a gente fala bom dia. Não, sim, claro. Mas assim, eu falo que não é de maldade, mas assim, a gente faz parte do... Eu e o Edu somos bem educadinhos, assim. O Edu fala, eu falo bom dia a todos, o Edu fala, oi Mariana, tipo, bom dia pra você, bom dia pra você. Mas é que vocês apresentam, nós não. Se eu falar bom dia na matéria ou boa noite, os caras me trucidam, aí eu não posso. Não, na matéria não dá. Aí mesmo. Não dá. A não ser que seja ao vivo, né? Mas é muito legal, porque hoje existe uma relação que quando eu era adolescente não tinha, sabe? Repórteres passavam perto da gente e era uma coisa... Distante, né? Muito distante, mas muito distante mesmo. Hoje não, hoje eu acho isso muito legal. Sabe por quê? Porque tira uma soberba que sempre se criou em função disso e muitos jornalistas, com todo respeito que eu conheci e tal, tinham essa coisa imaculada, empáfia. Sabe? Essa empáfia pode-se dizer sim que é uma empáfia, mas talvez criada pelo próprio meio, sabe? A televisão, ela tem o poder de criar coisas que às vezes amedronta, ela cria monstros, como a internet hoje está criando, sabe? A internet está criando monstros hoje. Mas a internet vai ser usada para o bem ou para o mal, exatamente. Né? Já dizia o David Bowie. Exatamente. Isso aqui é uma ferramenta e como ferramenta, ela pode ser usada para construir ou para destruir. E é o que a gente fala para essa geração de jornalistas que estão se formando, que querem buscar essa profissão. Sejam éticos, sejam responsáveis, aprendam, estudem, sabe? Porque o que às vezes me incomoda é ver que a pessoa, por exemplo, estuda, tá na área e não sabe quem é um Raul Gil, sabe? Não alguns nomes nem sabe quem foi um Chacrinha. Não, independente de ter vivido ou não, é preciso entender, você saber quem foi um Assis Chateaubriand. É necessário que se saiba isso, porque faz parte da história da comunicação. Conhecer a história é importante, em todos os níveis e em todas as carreiras. É verdade. Se você vai trabalhar numa empresa multinacional, conhecer aquela história, saber como essa empresa chegou ali, por exemplo, sei lá, um chute aqui, um exemplo. Você vai falar da indústria química, você vai trabalhar na Dow Química. É importante você saber que teve um acidente com produtos químicos em Bhopal, na Índia. O nome da empresa era Union Carbide. Se você sabe tudo isso, você consegue fazer uma entrevista mais profunda, já que você falou de não ficarmos no raso. Estudar. O jornalista, se ele tiver mais informação, ele pode se aprofundar um pouco mais. Verdade. E muitas vezes a gente já tem que fazer a pergunta sabendo qual deveria ser a resposta, ou sabendo qual resposta o entrevistado não vai querer dar. Isso um pouco mais para o jornalismo investigativo, né? Que eu acho super interessante. Fiz poucas matérias de jornalismo investigativo, fiz algumas, mas muito interessante. Mari, queria te agradecer demais. Imagina. Obrigado pela sua presença aqui no Pod Cringe. Que gostoso esse papo. Acho que é bom a gente falar um pouco dessa sua história tão gigante, sabe? De uma profissional tão carismática, tão respeitada, e da sua luta de juventude que eu não sabia e que eu me enxergo muito nela, e isso me dá uma felicidade. É pegar e que as pessoas ônibus, se enxerguem também, é isso. Acordar cedo, morar em outra cidade, é não reclamar, você está construindo a sua vida, você está fazendo suas coisas, você está fazendo seu trajeto, é sempre se manter ético, porque um dia a recompensa vem.
Se você não for ético, a conta chega também. Eu acredito muito nisso, na lei do retorno. E ofereça sempre o seu melhor, porque tudo aquilo que você vai conquistar, segredinho, hein? É tudo aquilo que você desejou pro outro. É isso, né? é Isso isso. tudo volta pra você. Então, É desejo isso. bem, não importa quem, volta tudo pra você. Vai fazendo seu trajeto. E assim, lembrem-se dos cringe, não nos ofendam, por favor. É A gente isso. gosta de músicas dos anos 80, minha playlist, meu filho fala, mãe, que é isso? Eu, Tears for Fears. É isso, Tears for Ahá. Fears. Como assim? Simple Minds, Simply Red. Marillion. O que vocês ouvem? Come on. Led Zeppelin, Led Zeppelin. Pink Floyd, É isso. Genesis. É isso. Mas olha que jornada. Isso é um Né? belo de um aglomerado de bandas espetaculares. Olha, eu fui ver o que era cringe e aí, né, vi que a única coisa cringe que eu tenho, assim, com orgulho no meu celular é minha playlist de músicas. A playlist é sempre importante. Beijo, querido. Obrigado, uma delícia viu? estar com você. Foi muito legal aqui. Gente, é isso. Podcris tem essa história de poder conversar com pessoas interessantes, com histórias incríveis. E aprendam, acho que é isso. Aprendam com pessoas que nem a Mariana, que tem o que dizer. Acompanha a gente, ó. Esse e outros episódios em todas as plataformas, no R7, no Play Plus, no Domingo Espetacular no YouTube. Então você pode acompanhar essa entrevista e muitas outras, tá? Beijo pra todo mundo. E é o seguinte, indique e compartilha. Já tá aqui a Thaís no meu ouvido. Aqui. Indique e compartilha. Indique e compartilha. Tchau pra vocês.